Olá, povo de Deus! Estamos aqui para a nossa leitura de quarta-feira do nosso devocional. Nossa leitura devocional do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos ler o capítulo 24. Mas antes, queremos orar. Deus, Paulo teve um dia muito difícil. Na realidade, foram muitos os dias difíceis para ele. E agora, Senhor, nós também talvez estamos passando por dias muito difíceis. Por isso, ó Deus, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, como o Senhor fortaleceu Paulo, fortalece a nós agora. Como o Senhor dirigiu Paulo, dirige-nos agora. E que a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo Jesus que estava com Paulo lá, esteja conosco agora. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ler o capítulo todo. Atos 24, versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tertulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas, por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordem entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o Senhor mesmo interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram nas acusações, afirmando que estas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para Paulo falar, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus. O que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, eu confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, sim, eu sirvo a Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo ou tumulto, os quais deveriam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivessem alguma prova contra mim, agora ouço. Ou então, que esses homens que estão aqui digam o crime que acharam em mim por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas ao caminho, adiou a causa dizendo: Quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, Félix
veio com Drúzila, a sua mulher que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: por agora você pode retirar-se, e quando eu tiver a oportunidade eu mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E, como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Até aí. O que fazer em tempos em que tudo parece que está fechado, está difícil e nada é favorável? Muitos de nós experimentamos nesses dias em que tudo está fechado um grande desânimo, ou como a Bíblia chama, uma desolação espiritual. Mas eu gostaria de observar a vida de Paulo nesse momento em que tudo está fechado, todas as coisas lhe são contrárias, mas eu queria observar hoje com você nesse devocional áreas práticas que Paulo está exercitando. O que Paulo está fazendo realmente de prático nesse tempo em que o desânimo poderia tomar conta dele. Eu queria ressaltar apenas algumas coisas. E eu queria me deter nos versículos 14, 15 e 16, que eu creio que são a base de toda a defesa de Paulo, e não só da sua defesa, mas de toda a sua vida realmente. Paulo, nesse tempo, observe, ele não toma nenhuma decisão. Paulo não segue o conselho dos homens, Paulo não se dirige pelos seus sentimentos, ou, como eu queria ver com você, Paulo não se desvia do propósito que Jesus deu para ele. Você vai para Roma. E Paulo não se desvia disso, mantendo, como o versículo 16 diz, por isso também eu me esforço por ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Meu irmão, se você está tendo alguma dificuldade nesse tempo de desolação, de desânimo espiritual, não tome decisões. Aguarde. Você viu que Paulo fez exatamente isso? Se Deus falou, Deus vai cumprir. A segunda coisa que eu gostaria de perceber com você, reaja de uma maneira firme contra esse momento de depressão, desânimo, descontentamento. Seja firme, mantenha a sua consciência pura. Não deixe a sua consciência se contaminar. E como a gente faz a nossa consciência permanecer pura? Porque quem nos torna puros é o sangue de Cristo. Mas o permanecer nessa pureza é sempre um esforço que devemos fazer da nossa parte. E isso vai exigir muita firmeza minha e sua para mantermos a nossa consciência pura. Em terceiro lugar, não desanime, mas lute contra, reaja, intensifique as suas orações, intensifique o seu compromisso, intensifique aquilo que Deus tem colocado para você. Mantenha-se firme. Se for preciso, amplie o seu compromisso devocional com o Senhor. Tenha esperança. É isso que ele começa no versículo 15. Tendo esperança. E esperança, meu irmão, não é alguma coisa que é derramado apenas sobre nós. Mas esperança é algo que nós pegamos para reagir contra as situações que estão acontecendo. É uma reação contrária, é uma reação de olhar para Deus. E isso é muitas vezes contrário ao momento de desolação, de desânimo espiritual. Eu tenho certeza que é hora de nós agora dizermos, sim, eu vou ter esperança. E isso eu vou assumir como um compromisso para a minha vida. Em quarto lugar, cultive uma consciência pura. Não se deixe levar por falsas ideias, nem por falsos sentimentos, ou aquilo que eu fico pensando muitas vezes que atrapalha a minha consciência de ser pura, são fantasmas do medo, fantasmas do passado, fantasmas que tendem a ficar o tempo todo poluindo a minha consciência pura. E como é que Paulo, na prática, mantém a sua consciência pura? Veja, ele mesmo diz isso no versículo 14. Acreditando em todas essas coisas e concordando com a lei e os escritos dos profetas. Como é que você mantém a sua consciência pura? Como eu mantenho a minha consciência pura? Sim, voltando-se para a palavra de Deus, para os seus escritos, para a sua verdade, que não muda.
E mesmo o passado vai sendo transformado pela graça desta palavra de Deus que vai entrando, às vezes devagarzinho, é verdade. Gostaria que ela entrasse muito mais rápido, mas não deixe cair em tentação. Mantenha sua consciência. Em quinto lugar, você tem uma perseverança ativa, mas paciente. Eu vejo isso nas palavras de Paulo, né? Eu me esforço. Eu me esforço entre esse perseverar e essa paciência. Perseverar naquilo que Deus me disse, mas ao mesmo tempo sendo paciente. Deus vai ter o tempo dele para fazer as coisas. E veja, Paulo ficou um bom tempo lá. Nós terminamos o capítulo 24 dizendo que 2 anos mais tarde. E eu creio que esse é um grande desafio para nós. Eu não sei quanto tempo a quarentena vai precisar ainda ser prorrogada. Mas seja lá o tempo que for, sejamos perseverantes, mas também sejamos pacientes. Uma coisa não anula a outra. Você e eu precisamos nos esforçar, mas também precisamos ter paciência para o tempo de Deus. Quando Deus quiser, toda a liberdade que nós tanto almejamos voltará e será dada por Deus. Em sexto e último lugar, mantenha a esperança, acreditando que é possível superar essas adversidades. Mantenha a sua esperança. Versículo 15. Tendo esperança em Deus. Eu sei que agora a gente está ouvindo muito sobre vacinas, a gente está ouvindo muito sobre remédios, a gente está ouvindo sobre muitas formas de cura, muita coisa a gente está ouvindo que parece que nos dão uma pequena esperança. Mas a esperança que realmente supera as adversidades é uma só. É em Deus. Pois Deus é maior do que qualquer adversidade. Deus é maior do que qualquer desolação. Deus é maior do que qualquer desânimo espiritual. Não tome decisões precipitadas, meu irmão. Reaja, seja forte no meio deste tempo de desânimo. Reaja. Faça um novo compromisso com o Senhor. Intensifique o seu amor, intensifique o seu sacrifício pelas pessoas, seja mais intenso nesse período. Por quê? Porque esse período de desolação também pode ser um tempo de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quem sabe Deus não está tentando nos ensinar a nos convertermos mais uma vez, com humildade, e enxergarmos que a bênção, o Espírito Santo, a consolação, a esperança vem pela graça de Deus. E eu tenho certeza que esta é uma lição que nós precisamos aprender todos os dias. Não é uma ou 2 vezes, mas é todos os dias. Diante da desolação, diante das tentações, diante do desânimo, diante da prostração, tenha esperança em Deus. Versículo 15. Tendo esperança em Deus. Eu queria terminar aqui. Tenha esperança em Deus, mesmo que os julgamentos estão sendo contrários, mesmo que as portas da prisão ainda não se abriram, mesmo que o tempo da liberdade ainda não chegou, mantenha a tua esperança em Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.